E a gente recebe hoje aqui no consultório CBN a dermatologista. O nosso assunto é o Dezembro Laranja, a professora dermatologista Francine Bellinetti. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Muito obrigada pelo Bom convite. dia. Bom dia. A gente vai falar desse assunto que é tão importante, né? Dezembro a gente sempre fala, sol, verão, exposição ao sol, né? Por que é importante falar sobre o dezembro laranja, doutora? Os níveis de câncer de pele têm subido, as pessoas têm se cuidado menos, por exemplo. Foi escolhido, né, o dezembro pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para essa campanha, né? De acordo com as informações da publicação estimativa 2023 da incidência do câncer no Brasil, aí o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele, não melanoma, 31% do total de casos. Preocupante. Isso mesmo. Então, tradicionalmente, no mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia traz a atenção das pessoas para esse tema, para buscar uma conscientização, até do próprio autoexame e Uhum. busca de um especialista em casos suspeitos. O câncer de pele, para cada 3 pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, uma delas é um câncer de pele. Hum, E a gente tem vários tipos de tumores de pele. tá. Alguns podem levar, inclusive, à morte e outros causarem deformidades importantes. Então, é muito importante a gente ter atenção a esse assunto e medidas preventivas, principalmente em relação à exposição solar à radiação ultravioleta. Como as pessoas podem identificar e se preocupar e buscar, claro, um médico, né? A senhora fala de lesões. Tem, claro, partes que preocupam mais, né? Partes do corpo são as que ficam mais expostas. Rosto, braços. Bom, então, primeiro, câncer de pele não é uma doença só. Tem vários tipos Uhum, de câncer de pele e cada um tem as suas características. Os tipos mais comuns de câncer de pele, que são carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, eles realmente são mais prevalentes nessas áreas expostas ao sol, uhum, como rosto, colo, braços. Mas a gente tem outros tipos que podem acometer outras localizações. Porque a gente tem aquela exposição que a gente chama de recreacional, que as pessoas tomam de vez em quando. Vai na praia, toma um torrão. E aí tá, é. tá de biquíni, né? E tem essa exposição diária, exposição ocupacional, sai na rua, geralmente nessas áreas expostas. Esse sol que a gente pega no torrão da praia, ele aumenta muito o risco de melanoma. Olha, Então, se a gente pega a principalmente localização. que você que às vezes não se expõe tanto, Isso, né? isso mesmo. Às vezes a pessoa se cuida no dia a dia, É. mas na praia, para tomar sol, ele não consegue se cuidar. E aí, o câncer de pele, por exemplo, para uma mulher, o melanoma ele acaba aparecendo mais na perna. No homem, mais no tronco, que Uhum. tradicionalmente são locais que andam cobertos ali no dia a dia. Sim. Então depende muito do tipo, mas os mais comuns realmente são nessas áreas mais fotoexpostas. Mas o que a gente tem que prestar atenção? São manchas? Tá, então, primeira coisa, as pintas. Uma Sim. pinta nova. Porque muitas vezes o câncer não vem de uma pinta que a pessoa já tinha, ele já nasce câncer desde o início. Então, pintas novas. Em relação a pintas, pintas assimétricas, que a gente passa um tracinho, um lado é diferente do outro. Pintas que têm mais de uma cor, pintas que estão crescendo, pintas que estão sangrando. Mas além das Hum. pintas, os carcinomas, eles lembram muito mais feridas. Então, quando que a gente vai prestar atenção nisso aí? Uma ferida que não está cicatrizando, apareceu aquela feridinha ali, ela sangra, ela tá chatinha, não dói, não faz nada, mas tá aquela ferida. Passou de um mês e aquela ferida não cicatrizou, tem que buscar atendimento. Porque os carcinomas, que são os mais comuns, geralmente eles vêm parecendo essas feridinhas. Uhum. Bom, e o que a gente pode fazer para prevenir, doutora? Principalmente realmente no calorão, já falou de ir na praia, né? É uma exposição aí mais pontual, mas e no nosso dia a dia? Tá? É o Então, velho protetor solar Então, também. quando a gente fala em proteção solar, já vem à mente o protetor solar. Uhum. Mas mais importante do que isso são medidas de proteção solar. Evitar aqueles horários piores, principalmente depois das 10, antes das 3, 4 da tarde, dependendo do dia. Estar na sombra, fazer uso de roupa, proteção física mesmo, roupas, chapéus. Vamos falar em relação a crianças, a criança entra na piscina, sai na piscina, o protetor não vai ficar. Então, as Hum, roupinhas com proteção solar são bem interessantes e realmente evitar aqueles piores horários e buscar a sombra. Mas é. aí, falando do protetor solar,
A gente tem que ter o protetor solar como um hábito, né? Não usar só naquelas situações que vai se expor ao sol, mas pensar assim, acordou, escovou o dente, passou protetor solar. Uhum. Igual a gente tem o hábito de escovar os dentes, a gente não começa a escovar só quando tem algum problema, né, dentário ali. No caso da pele, a gente acaba procurando ajuda, procurando tratamentos e começando a cuidar, mas quando surgem os problemas, manchas, o câncer de pele, mas não, é desde criança que a gente vai criando esse hábito, os hábitos de proteção solar e o início ali do uso do protetor solar todos os dias. Escovou o dente, passou protetor solar. Tem algumas idades que merecem mais atenção, doutora? Bom, em relação à incidência, uma das primeiras perguntas que você fez e eu acabei não respondendo é que ela está aumentando, sim. Então, os últimos dados que a gente tem é desse aumento da incidência do protetor solar. E qual que era essa? A idade, né? Tá. E a idade, ele é muito mais comum em pessoas depois dos 40 anos. Só que a gente sabe que é uma questão cumulativa. Não é o sol que você tomou ontem que vai dar o câncer que aparece amanhã. É o sol que a gente toma lá na infância. Se a gente pensar na vida inteira, radiação cumulativa, mais de 80% dessa radiação que vai danificando ali o núcleo das nossas células e predispondo ao câncer, vem nos primeiros 15 anos, na juventude, né? Então é principalmente a mãe, o pai, a família cuidando daquela criança, evitando aquele excesso de radiação para evitar os problemas lá na frente. Então câncer de pele é mais comum depois dos 40 anos, os principais tipos, os carcinomas principalmente depois dos 60, mas até crianças podem ter. Quando a gente fala de melanoma, que é inclusive o mais grave, pode aparecer inclusive em crianças. Então ter esses cuidados. Diagnosticado precocemente, claro, isso vai ajudar muito no tratamento. Isso. Então, quando a gente pensa nos carcinomas, que são os mais comuns, a gente consegue uma cura de praticamente 100%. O grande problema dos carcinomas está que eles podem desfigurar o local, principalmente face, que é um local comum de aparecer, se vai demorando para tratar, os tratamentos são muito mais agressivos e a pessoa pode ter realmente ficar desfigurada. Quando a gente fala dos mais graves, por exemplo, o melanoma, os tratamentos evoluíram muito e quando a gente faz um diagnóstico precoce, como você falou, a gente consegue uma cura ali próximo de 90% já. Então depende do tipo de câncer, depende do estágio que a gente diagnostica, mas altos índices de cura no diagnóstico precoce. Tá certo, doutora Francine, muito obrigada por ter vindo à CBN falar de um assunto tão importante. Fica aqui esse alerta à nossa audiência, né? Principalmente com esse sol tão forte que a gente tem tido aqui, até na nossa região, não só nas praias. Muito obrigada. Tá ótimo, muito obrigada pelo convite.